Olá pessoal, tudo bem? Professor Almir Serpa aqui de volta para mais uma videoaula para você do sexto ano ou você que nos acompanha aí fazendo as revisões de matemática básica conosco, tá bom? Não deixa, por favor, de estar plugado nas nossas redes sociais. O Instagram aí, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento, para acompanhar aí não só as videoaulas de matemática, mas todas elas que estão à disposição, tá bom? Nossa equipe de hoje é o grande Robson, o Bonitão, tá conosco. E ele, Manuel, nosso parceiro técnico, nós vamos para a nossa videoaula de número 12. Vamos falar de estatística e probabilidade. Claro, você já ouviu falar isso muitas vezes aqui, tá? Porque normalmente a gente dá sequência a várias habilidades sobre o mesmo assunto, tá? Sobre a mesma competência. Então eu vou fazer certas revisões, mas tem sempre algo novo. Fica ligado, vamos para a nossa videoaula. Vamos lá, Manuel? Ó, não esquece também, tá ligado aí no nosso canal, Almir Serpa, Instagram, Almir Serpa, vamos comigo, tá? Vamos lá, ó, vou falar um pouquinho sobre a estatística no sentido para que você entenda o processo, tá bom? Ele é um ramo da matemática que envolve com coleta, a organização de dados referentes a diversos fenômenos para depois analisá-los e interpretá-los, tá bom? E, claro, publicar na forma de tabelas ou de gráfico, tá bom? E aí, se a gente vai falar de tabela e gráfico, as tabelas e os gráficos que encontramos no meio de comunicação, nos jornais, revistas, na internet como um todo, ou nos programas televisíveis, você vai encontrar um processo estatístico que vem, em geral, realizado por várias etapas. São 3 delas que eu vou falar para você, tá bom? Normalmente a primeira etapa é a amostragem, depois é a estatística descritiva e por fim a inferencial, tá? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o gráfico e quais são as principais características que o gráfico deve ter na hora que você vai montar o seu, tá bom? Primeiro a fonte, eu tenho que indicar quem é o responsável por essa informação, por favor, não deixa isso de lado. A fonte e o título super importante. O título tá bem claro aí para você, né? Comércio bilateral, fluxo comercial, exportações mais importações do Brasil com as regiões em relações a bilhões aí de dólares, no caso aí da referência da moeda. As variáveis são essas colunas que vocês estão vendo de cores. Para mim, né, se eu não tiver daltônico, nessas cores aí, bege, azul, vermelho, verde, e elas têm essa variabilidade. Percebe que as cores são as categorias por ano, ó. A bege 2003, a azul 2008, a vermelha está 2009 e a outra verdinha, que é a última 2010, tá bom? Então, a tabela está dizendo que suas variáveis têm o começo em 2003 e o término de suas análises em 2010. Tá tranquilo até aí? E a fonte, Ministério do Desenvolvimento, né, da Indústria do Comércio, que vai falar sobre qual é esse posicionamento do comércio bilateral. Tranquilo? Até aí tá certinho? E aí você vai ver que são grupos separados. Veja, tem as variáveis e dentro das 4 variáveis eu tenho os grupos que foram separados, tá bom? Olha no finalzinho aí na parte inferior do gráfico, você vai ver Oriente Médio é o último, tá vendo? O último dos grupos que foram analisados. Então foram analisados 4 grupos subdivididos em 4 categorias. Tá claro para você? Tá tranquilo? Então traz para cá, Manuel, por favor. Ó, presta atenção. Esse é um gráfico que expõe uma situação. E aí você vai perceber que ele tem números em relação aos grupos investigados. E aí fica muito difícil de eu descobrir com exatidão as informações de cada grupo. Então toda a tabela e todo o gráfico que foi exposto, né, os números ou são em porcentagens ou de forma que eu não posso identificar cada um deles. Por quê? Porque se eu for trabalhar com pessoas que estão passando por situações de risco, pessoas em vulnerabilidades sociais, pessoas com doenças fatais, aí se eu der dados muito detalhados, eu posso identificar essa pessoa em algum grupo, tá bom? Então, em porcentagem eu generalizo e não deixo de dar uma informação precisa. Perfeito? Vamos voltar lá então comigo para você entender um pouquinho mais o título, tá aí bem claro para vocês, as categorias que eu acabei de falar, e aí eu vou indicar para você agora, que é jogar um pouquinho, que é um game sobre estatística, probabilidade e combinatória, leitura e interpretação de gráficos e tabelas, está aí o WordWall. Nós usamos bastante o WordWall porque ela é uma ferramenta hoje muito atual
e que nos auxilia, na verdade é um recurso, né, da didática no formato tecnológico, um artefato tecnológico que você pode usar à vontade. Primeiro porque ele é livre, foi criado e está aí na internet para você ter o acesso, tá bom? Olha o que eu peguei lá. Qual o suco é mais produzido? Aí tem uma tabelinha aí, ó. Uva, laranja, manga, pêssego. Vejam que eles não alteraram as cores, né, das nossas colunas aí, que são as variáveis, tá bom? Podia alterar? Claro que sim, tá preto e branco, mas se você quiser se divertir, fazer o seu, você pode colocar a uva na cor da uva, a laranja lá em amarelo, a manga também um pouquinho mais amarelada, ou botar o símbolo em cima com os números, tá bom? Se divirta, faça um gráfico que chame a atenção, que ele seja muito, mas muito apresentável, tá bom? Bom, a item A é a uva, que ele tá, o qual mais produzido. O mais produzido é a maior coluna que nós temos aí, né? Então, qual é a maior coluna? Laranja. Já estou explicando para vocês, já resolvendo o Hoje UOL para você. E você tem que ter essa noção muito rápida, porque o Hoje UOL tem um tempinho. Olha ali na imagem lá em cima, tá vendo? Ó, 3 segundos. Foi quando eu salvei essa imagem para poder colocar no slide para você, tá? Eu levei 3 segundos para salvar. Então você tem em média aí 30 segundos para resolver essa questão. Vai tendo prática e vai colocando, porque os gráficos são muito simples. É só olhar qual é a maior coluna. A maior coluna representa a maior quantidade, ou seja, o suco mais produzido. No caso aí é a laranja, letra C. Já estou resolvendo para te ajudar. Fechou? Quer saber um pouquinho mais sobre o Hoje UOL? Aponta a câmera do teu celular para esse QR Code aí. Tá na cabeça do bonitão aí e você vai ter acesso, tá bom? O Hoje UOL não perde porque é muito legal. Eu me divirto bastante com essa plataforma, adoro jogar. Eu já gostava de game, agora é um game da matemática em que a gente aprende cada vez mais. Dica para vocês seguirem aí, tá bom? Professor, essa é também uma dica para você. Aproveite essas nossas videoaulas, essas dicas de material tecnológico e leva aí para o teu aluno para ele poder ter esse acesso, tá bom? Vamos lá, Manuel, colocar o slide de volta rapidinho, só para eu mostrar agora um exercício, beleza? Enquanto observa o exercício, eu vou ler, eu vou só beber um pouquinho de água para manter aqui, por causa da crise alérgica, se liga aí, tá? Bom, gente, vou ler bem calmo para vocês, tá? Para construir um gráfico de setores representando alguma estatística a respeito da sua turma, um estudante fez a divisão ilustrada na imagem e colocou nele o número referente a um dos setores do gráfico. Você está vendo aí o número referente? É o número 15, tá bom? E o ângulo está lá, 30 graus. Beleza? Tem ângulos de 90, 90, 30 e tem um outro lá que a gente ainda não sabe. A respeito dessa construção, assinala a alternativa correta. O maior ângulo central nesse gráfico mede 150 graus. Bom, é uma pergunta para o item A, tá? Do item B, o número total de alunos nessa turma é 62? Bom, a gente precisa calcular para saber, né? Porque, veja, se esse lado aí direito, que tem um ângulo de 90 graus, que está com 15, o de baixo também seria 15, porque tem o mesmo ângulo, provavelmente a mesma quantidade, tá bom? Então já teríamos 30. Então não daria 62 de forma alguma, porque o total do gráfico de setores seria no máximo 60. Então já elimino a possibilidade de ser a letra B. Se ligou? Viu aí que dá simplesmente com as informações para a gente poder completar? E aí item C pergunta, o menor setor da região está relacionado a 9 alunos. Eu não sei, né? Se o menor setor está relacionado a 9 alunos. Por quê? Se eu pegar como referência de novo esse quarto setor aí, ó, do ângulo de 90 graus, do que está representando 15 alunos, são 90 graus. Se eu dividir em 3 partes iguais, que é o que equivale a 30 graus, né, eu vou ter 5 alunos e não 9. Percebe? Então, já olhando, sem fazer cálculo algum, só fazendo análise, você já descobre facilmente que é a letra A. Por que a letra A? Porque eu tenho aí 90 graus do teu lado direito, que é esse 1/4 da circunferência, mais 1/4 da circunferência na parte de baixo, vai dar 180 graus. Então faltam 180 para fechar a nossa circunferência, que é de 360 graus.
Por que eu estou falando isso? Porque existem circunferências em outros lugares que vão para o grado, que é 400 graus, tá? No Brasil a gente usa 360, tá bom? Então, sobram 180. É claro que já tem um 30 ali marcado. Essa parte que não tem número algum, né, em representação de grau, só pode ser 150, é a letra A, tá bom? Vou explicar agora numa resolução mais simples para você. 90, tá vendo aí? Aí eu tenho mais 90, são 180. Restam 180 graus do outro lado, que é 30 mais 150. Fechou? Percebeu que é a letra A? Então marca aí a alternativa A. Coloquei aí uma bolinha com um X para você identificar. Tranquilo? Foi fácil essa questão? Viu como é tranquilo trabalhar gráficos, né? Interpretação de tabelas e gráficos, viu como é fácil? Agora vamos para a questão 2 comigo, ó. O gráfico a seguir diz respeito aos resultados obtidos por uma turma de alunos de um curso preparatório específico para professor de educação básica. Sabendo que os aprovados são 70%, são apenas aqueles que obtiveram resultados ótimos ou excelentes, tá? Pode-se afirmar que esse curso continuará no mercado, vamos verificar. Ó, excelente eu tenho 1, tá vendo aí a coluna dele? Excelente, com linha tracejada, tem 1, beleza? E ótimo eu tenho 6, então somos 7 de quantos? Né? Para a gente saber se corresponde a 70%. Vamos ver comigo? Bom, agora a gente vai fazer aquele cálculo básico. Para calcular o percentual de professores aprovados, primeiro nós vamos encontrar quantos professores obtiveram, né, como ótimo e excelente. A gente já tinha dito para você, tá claro, né? É 1 de excelente, mais 6 de ótimo, beleza? Total 7. 7 de quantos? Vamos contar? Então, para calcular a porcentagem de aprovados, temos que dividir 7 por 13. Professor, por que 13? Olha comigo. Ruim tem 2, tá? Bom 4, são 6 no total, beleza? Com 7, 13, beleza? Porque tem mais 6 de ótimo e 1 de excelente. Tranquilo, então? Só somar os números aí para você entender que aí estão ligados a cada coluna, tá bom? Aí eu vou fazer a razão entre 7, que é o número de ótimos e excelentes, dividido pelo total. Fazendo isso, eu vou ter uma taxa. Por favor, traz para mim aqui, Manuel, valeu, brigadão. Você preste atenção. Quando a gente faz uma divisão, uma razão, numerador por denominador, parte todo, eu sempre que fizer essa divisão dos números, eu vou obter uma taxa. Normalmente é o número decimal, tá? Ou tem casas decimais, enfim. Mas na maioria das vezes é representado como uma taxa. Se liga. A taxa, quando multiplicado por 100, vira porcentagem. Tá bom? Não esquece disso, não vai esquecer? Então vamos lá comigo no slide, tá bom? Ó, presta atenção. 7 dividido por 13, eu vou obter 0,538. Aí, para eu saber a porcentagem, eu vou multiplicar a taxa, que é o resultado dessa divisão, por 100. Fazendo essa multiplicação por 100, eu vou ter aproximadamente aí 53,8. Por que aproximadamente? Porque o valor é aproximado, tá? Não dá o exato de 53, porque pode ter um outro número depois do 8. Aí na minha calculadora deu muito mais, tá bom? Verifica aí e manda pra gente no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento, tá bom? Que aí eu vou verificar lá e te dar o apoio, ok? Agora preste atenção, multipliquei a taxa por 100, tá? Não esquece. Vamos para a terceira questão? Dá tempo ainda, né, Manuel? Tem um tempinho aí? Ó, terceira questão. O quadro a seguir representa a previsão de tempo e a temperatura no Rio de Janeiro para os dias da semana. Para qual dia estão previstas temperaturas abaixo de 17 graus? Se liga aí. Abaixo de 17 graus não está incluindo o 17 graus, tá? Tá falando abaixo. Ele não falou abaixo igual, ele falou abaixo. Então, abaixo eu tenho 16, eu tenho 15, eu tenho 14, 13. Tá ligado nessa expressão? Por favor, não confunde na hora que talvez seja teu erro, tá? Confundir. Então, de cara, eu já sei que no domingo lá tem 15 graus, é um deles. E depois, na segunda-feira, eu tenho 16 graus, já tô vendo aqui. É claro que eu não vou falar da terça, que é 18, que é a mínima, né? A quarta, 18. Não posso falar da quinta, que é o próprio 17, porque ele não incluiu o 17, ele falou abaixo. A sexta também não incluiu.
e o sábado continuou 17, beleza? Independente aí de chuva ou sol, as expressões estão aí. Então os dias são, né, domingo e segunda na sequência. Fechou? Viu como é fácil? Agora a quarta questão. Quantos alunos essa turma tem? Qual é o esporte que os meninos mais gostam de assistir? Ou os meninos, vamos olhar a tabela. Mantenha isso aí, o quadro, por favor. Viu, Manuel? Se eu tomar um pouquinho mais de água para hidratar a garganta por conta da crise alérgica só, tá? Olha aí comigo devagarinho a tabela. Preste atenção. Ele está falando nos meninos, tá? Meninos. Então vamos olhar os meninos? Ó, como praticante eu tenho os meninos 10, 1, 2, 0 e 2 para futebol, vôlei, basquete, natação e outros. Mas ele está pedindo para assistir, então eu vou olhar a coluna, né? A variável assistir. Como espectador, se liga, tá? A questão está dizendo assistir é espectador. Se você não sabia disso, se liga, por favor, tá? Nas expressões. O espectador é quem assiste. Então eu vou olhar qual deles, qual é o esporte que tem mais meninos. Só pode ser o vôlei. Tá aí, ó, número 6, beleza? Então quantos alunos essa turma tem? Vamos ver logo o total. Total somando aí 10 mais 1 mais 2 mais 2. Tenho 15. Meninas 17. Meninos eu tenho 15 de novo. Meninas eu tenho 17. Ou seja, é o mesmo grupo de meninas que praticamente estão praticando são os espectadores, né? Então eu vou olhar agora a relação de que no somatório total aí, eu vou ter 64 envolvidos. Agora, o que ele quer? Quantos, né? É o 6. Tá vendo aí no vôlei? É o 6. Nós temos aí o esporte dos meninos mais gostam de assistir, é o voleibol. Fechou? Tá tranquilo? Verificamos o total dos alunos envolvidos e também já resolvemos o outro item. Tranquilo? Quinta questão. A China é o país com maior volume total de emissão de carbono, mas também está na liderança da produção de energia solar. O gráfico informa a capacidade total dos 4 principais países na produção de energia solar no ano de 2020, tá bom? Tá aí o quadro. Qual a diferença entre os valores da China? É China, tá? Trocar aí que ficou Chiva, mas é só erro de digitação, erro da madrugada. Com os demais países de energia solar, beleza? Vamos lá, então. Olha, 254.300 tá lá na China. Eu vou só somar os demais em relação, tá? Qual a diferença entre os valores aí? Vamos ver? Para calcular a diferença, precisamos somar os dados dos países, Estados Unidos, Japão e Alemanha, e comparar com o da China, né? Então, 75.500 mais 67.600 mais 53.700, tá bom? Tá aí, ó, que tá em cinza, eu botei na soma, beleza? Na minha calculadora deu 192.200. Confere na tua. E se tiver erro, manda para mim aí no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento, tá? Mas também se tiver acerto, manda pra gente lá, que a gente vai agradecer a você aqui. Tranquilo? Bom, agora a gente vai comparar fazendo a subtração, né, do 254.300 menos esse valor. Simples assim, ó. 254.300 menos 192, eu vou obter 61.100 megawatts, que é a capacidade de produção dessas placas fotovoltaicas, é o nome científico dado, tá? Que a gente chama de energia solar, a partir da absorção dos raios solares, ou seja, da luminosidade, ok? Todo mundo pensa, a placa tem que ficar aquecida. Não, é a luminosidade na fotovoltaica. Tranquilo? Quer saber um pouquinho mais? Estuda aí sobre energia solar e discute com a tua professora de ciência que você vai adorar. Não tem só esse método de captação de energia. Você vai ver a eólica, você vai ver por ondas no mar, você vai ver por várias outras captação de energia que sejam assim limpas e renováveis. Tranquilo? E aqui no estado tem muita, tá? Não só nas praias, mas você vai ver no sertão também a energia eólica muito forte, ok? Se liga que a matemática é uma ferramenta que ela está nas outras disciplinas, tá bom? Não está isolado, não. Nós estamos discutindo algo sobre ciência, algo novo, que é essencial para a gente sobreviver, o nosso mundo respirar melhor, tá bom? Segue agora comigo, ó. Considere
a seguir lista de compras de produtos de limpeza para um condomínio. Tem tempinho ainda, tem, Manuel? 5 minutinhos para a gente resolver, tá? O valor total gasto nessa compra foi presta atenção, quantidade da compra. Aí a primeira coluna tá em litros, depois tenho na linha, né? Eu tenho na linha litros, panos e litros depois no final, cada um dependendo do produto. Detergente está em 20 litros, aí foi o preço, a unidade é R$ 11,20, a embalagem de 5 litros. E aí o total, porque aí você vai multiplicar R$ 11,20 vezes 4, né? Por isso que deu R$ 44,80, tá? Porque foram os 20 litros em 4 unidades de 5 litros, beleza? 20 panos, cada pano a R$ 1,80, deu R$ 36,80. E 20 litros de álcool para limpeza, deu R$ 115,04 os 20 litros. Uma embalagem única, tá lá no final, tá? Tranquilo até aí? Então, o que a gente vai verificar? O valor total gasto é a somatória deles, né? Então, eu vou somar 44,80 mais 36,80 mais 115,04 centavos. E aí, o total vai dar 196,64. Na minha calculadora, verifica na tua. Tranquilo? Verifica aí e dá a resposta. Sétima questão para a gente seguir, já que a gente está acabando nossa videoaula. Em determinado mês, a Secretaria de um Instituto da Universidade teve um gasto de R$ 5.600 distribuídos de acordo com o gráfico de setores apresentado a seguir. Esse gráfico aí está colorido, ó, azul, bege, amarelo e cinza, tranquilo? Nesse mês, o valor total gasto com o papel A4 foi de... Vamos ver aí o papel. O papel A4 está no valor de X aí, ó, XY, não sei ainda qual é a porcentagem dele. Mas a gente tem como descobrir, né? Porque esse é um gráfico do setor, o total da porcentagem é 100%, concorda? Então tem 35 mais 30 dá 65, mais 10 dá 75. É claro que essa parte amarela é 25%. Já está claro, não está claro para você não? Então soma 35 mais 30 mais 15 mais X iguale a 100%, tá bom? Que vai dar os 360 graus aí do nosso gráfico de setor. Para calcular o gasto de papel, a gente vai precisar dessa porcentagem. E aí eu fiz aí para você, ó, tá vendo? 10 mais 30 mais 35 mais X igual a 100. E aí X, essa parte de X ficou passando o 75 para o outro lado. Ele muda o sinal, claro, né? É aquela nossa técnica. 100 menos 75 dá 20. 25%, gente, deixa eu esclarecer para vocês, é muito fácil essa. Traz para mim aqui, Manuel, rapidão. Ó, presta atenção. 25% é 1/4, 100% dividido em 4 partes, beleza? Então eu vou pegar o valor e dividir por 4. Então 5.600 dividido por 4. É simples assim, olha lá no slide comigo. É a quarta parte, beleza? Então 5.600 dividido por 4, R$ 1.400. Fechou? Viu como foi fácil, tranquilo? Se você quiser também dividir 25 por 100, vai dar 0,25, multiplica por 5.600, dá a mesma resposta, tá bom? Se também quiser, multiplica 5.600 por 25, e o resultado divide por 100, também vai dar o mesmo valor. 3 oportunidades para você resolver essa questão, fechou? Desafio para você aí, mande para a gente no Instagram, Robertano Transmissão, tudo junto sem acento, tá muito fácil. E eu aguardo vocês lá. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.